Bem-vindos ao canal Samuel Souza. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde mental e emocional para conseguir encarar os desafios de todo dia. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e fortalecimento. E para a gente já começar a pensar, eu lanço uma pergunta. Até que ponto as nossas emoções estão no controle do nosso bem-estar? Essa questão é o nosso ponto de partida para entender a conexão, que é super profunda, entre a nossa mente e o nosso corpo. Pois é, e essa citação aqui é muito forte, né? Ela praticamente desenha o nosso tema de hoje, sugerindo que existe uma ligação direta entre o nosso sofrimento mental, seja por algo que já foi, algo que está rolando agora, ou a ansiedade pelo futuro, e a nossa saúde física. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Como é que esse conflito interno aparece na nossa vida de um jeito que a gente pode sentir, sabe? De forma bem tangível. Sabe quando a gente fala que o corpo fala? É exatamente isso. O nome técnico para esse fenômeno é somatização. Basicamente, quando a gente não resolve uma questão emocional, ela não desaparece, de jeito nenhum. O corpo dá um jeito de botar para fora. E muitas vezes isso vem em forma de dor, de sintomas. É o corpo tentando dizer o que a mente ainda não conseguiu processar. E olha que interessantes estes exemplos que mostram uma conexão muito direta. Problemas cardíacos, por exemplo, podem estar ligados a medos que a gente guarda, aquela sensação constante de estar sobrecarregado. Dor nas costas, quem nunca se sentiu carregando o mundo nos ombros, sem apoio? Reumatismo pode vir de uma tristeza muito antiga, um ressentimento. E até diabetes, que pode estar ligado a uma mácula tão grande que a vida parece que perdeu o seu doce. Ok, essa primeira parte pode parecer meio pesada, né? Mas calma. Porque se a nossa mente tem esse poder todo de, digamos, bagunçar as coisas, ela também tem exatamente o mesmo poder para arrumar. E é aqui que o jogo vira. É a grande revelação. A gente tem sim o poder de influenciar a nossa própria saúde para melhor. E a palavra-chave para isso é a autocura. E não, isso não é mágica, tá? É uma capacidade que todo o corpo humano tem de nascença. É o nosso sistema sempre buscando o equilíbrio, a saúde. E o mais legal é que a gente pode dar uma forcinha nesse processo, de forma consciente. Essa citação da Barbara Ann Brennan ajuda a gente a entender como isso funciona num nível mais sutil, digamos assim. A ideia é que os nossos pensamentos, nossas emoções, eles não são só fumaça. Eles começam como uma energia, sabe? E essa energia vai descendo, se manifestando, até chegar no nosso corpo físico. É quase como se a gente estivesse construindo a nossa realidade a partir do que a gente pensa e sente. Ou seja, o ponto central é esse. Tudo aquilo que a gente escolhe acreditar e sentir vira um tipo de comando para o nosso corpo. E a ciência já está mostrando isso. Nomes como Joe Dispenza e Bruce Lipton mostram como esses comandos podem ir lá na nossa célula, mexer até na forma como nossos genes se expressam. É como se a gente tivesse o controle do interruptor da nossa saúde. Beleza, a teoria é incrível, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz isso no meio da correria do dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Vamos abrir a nossa caixa de ferramentas e ver o que tem lá dentro para a gente começar essa transformação. E a primeira ferramenta é talvez a mais simples e a mais poderosa de todas, a respiração. É algo que a gente já faz o tempo todo, mas raramente presta atenção, né? Esse exercício simples de parar um minuto, esquecer do mundo lá fora e só focar no ar que entra e sai. Isso ativa o que os cientistas chamam de resposta de relaxamento. É como apertar um botão de reset no nosso sistema nervoso. E aqui, a palavra mágica é consistência. Não adianta fazer uma vez e nunca mais. Olha esse exemplo de calendário. São coisinhas pequenas, diárias. Respirar fundo de manhã com um cheirinho cítrico, se alongar por 10 minutinhos. Aos poucos, esses pequenos rituais vão se somando e o resultado no nosso bem-estar geral é enorme. Agora, a gente amplia um pouco o olhar. O autocuidado não é só uma coisa, é um conjunto, uma visão mais completa. Não é só meditar. É meditar, mas também se exercitar, comer bem, dormir bem. E olha só, também é ter prazer, ter desafios que nos animem, ter amigos, ter amor na vida. É cuidar do todo, sabe? A responsabilidade pela nossa saúde é nossa, de forma integral.
E a nossa caixa de ferramentas não para por aí. Ela é gigante. Tem yoga, tem tai chi, que são práticas incríveis para conectar corpo e mente. Tem o FT Tapping, que usa os pontos da acupressura para liberar emoções presas. E não vamos esquecer de uma das ferramentas mais gostosas e subestimadas de todas: rir. Simplesmente rir. É um antídoto maravilhoso contra o estresse. Ok, então todas essas ferramentas ajudam a gente a apagar os incêndios do dia a dia. Mas o objetivo maior é mais do que isso. É construir uma estrutura interna tão forte que a gente saiba lidar com os problemas sem desmoronar. Estamos falando de construir resiliência emocional. E o que é essa tal de resiliência? O Joe Dispenza tem uma definição ótima. Não é viver numa bolha onde nada de ruim acontece. Pelo contrário, é a habilidade que a gente desenvolve para passar pelas tempestades da vida, se recuperar e, o mais importante, aprender com elas e sair mais forte do outro lado. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. De um lado, a mente reativa. Vive presa no passado, no modo sobrevivência, sempre reagindo ao que acontece fora. Do outro, a mente resiliente. Ela olha para o futuro, acredita em novas possibilidades, opera no modo criação. É a mente que assume o controle e usa os pensamentos para moldar a realidade, em vez de ser controlada por ela. E o resultado disso tudo é gigantesco. Para ter uma ideia, estudos feitos com pessoas que viveram mais de 100 anos mostram que a resiliência emocional é um dos principais fatores em comum entre elas. Ou seja, a capacidade de se recuperar dos baques da vida pode ser um dos segredos da longevidade. Bom, e com tudo isso, a gente chega na reta final. E agora é um convite à ação, porque a ideia não é só ficar apagando incêndio, reagindo aos problemas. A ideia é pegar o leme do barco e começar a criar, de forma consciente, a realidade que a gente quer viver. E essa frase do Joe Dispenza é o resumo perfeito. O que nos move, o que nos dá força para mudar, é ter uma visão clara de um futuro que nos inspire. Um futuro tão incrível, tão desejado, que ele se torna mais real do que as memórias do passado. É essa visão que nos puxa para frente. E para fechar, essa imagem com a citação do Louis L'Amour é a metáfora perfeita. Pensa num livro de colorir. A vida nos dá os contornos, as ferramentas, os guias. Mas quem escolhe as cores, quem preenche os espaços, somos nós. É um trabalho nosso, diário, de autoeducação e fortalecimento. Então, a gente termina com essa provocação. Não é sobre o que vai ser feito amanhã ou mês que vem. É sobre agora, hoje. Qual cor, qual pequena atitude, qual escolha consciente pode ser feita agora mesmo para começar a pintar um quadro de maior bem-estar? A resposta fica com cada um de nós.